que evitar os ultraprocessados? Porque ultraprocessados, gente, eles não são comida de verdade. Os ultraprocessados, eles têm um índice, assim, eles têm, vamos supor, ele tem isso aqui de comida de verdade, né? Uma pontinha ali de comida e uma gama gigantesca de aditivos. Corantes, conservantes, gordura, sal, açúcar. Às vezes tem mais de um tipo de açúcar adicionado no mesmo produto, só que eles colocam com outro nome, né? Então coloca lá açúcar, xarope de glicose, xarope de milho, e vai colocando nomes, outros nomes que talvez as pessoas não identifiquem como açúcar, mas é tudo açúcar, né? E assim vai os corantes, os conservantes, os acidulantes, um monte de aditivos, né? Um monte de coisas adicionadas ali que você não vai ter benefício nenhum, pelo contrário, né? Só vai te trazer malefício, excesso de gordura, excesso de sal, essas substâncias sintéticas, sintetizadas, né? Criadas para estimular nosso paladar, para tornar esses alimentos hiperpalatáveis, que a gente chama, né? Que são aqueles que dão uma, né, estimulam o paladar no nível bem alto, que talvez quando você consuma depois um alimento natural, você ache sem graça, sem gosto, sem graça. Por quê? Porque seu paladar já está adaptado ali com aquele alimento ultraprocessado, adicionado de um monte de coisa que não vai te trazer benefício nenhum. Então, gente, vamos supor, voltando no exemplo do abacaxi, né? O ultraprocessado seria o abacaxi em pó. Abacaxi em pó não, né? O suquinho em pó de abacaxi, que o que menos tem ali é abacaxi, né? O que mais tem é açúcar, corante, conservante e esses aditivos que a indústria usa para tornar esses alimentos atrativos, hiperpalatáveis e que as pessoas consomem com frequência. Por exemplo, na maioria das vezes, os alimentos ultraprocessados eles têm mais de 5 itens. Então, você foi olhar lá na listinha de ingredientes, tem mais de 5, você já pode, né, ter a noção aí que ele é um ultraprocessado. Se tiver aquele monte de nome que você não consegue nem ler direito, muito menos saber o que é, aí você pode ter certeza, tá? Os alimentos ultraprocessados, eles têm para mais de 5 ingredientes e sempre tem aqueles nomes complicados, aqueles nomes difíceis de ler, que a gente já nem sabe mais o que é, tá? Então fiquem atentos aos rótulos, tá? Aprendam, entendam. Quando tem mais de 5 ingredientes, são alimentos ultraprocessados. Essa é uma regra, assim, básica, né? Pra gente separar, pra gente ter noção, pra gente entender quando o alimento é ultraprocessado. Então, ali você pode saber que você não está adquirindo um alimento de grande qualidade, tá? Porque ele já tem ali um monte de aditivos, além de provavelmente sal, açúcar, corante, conservante, você tem ali um monte de outras coisas para aumentar tempo de prateleira, né? Causar essa hiperestimulação, né, do nosso paladar, das nossas papilas gustativas, para tornar o alimento atrativo, né? E lembre-se, se tem aquele monte de ingredientes que você não sabe ler, pode ter certeza que boa coisa não é, tá? Teve até agora, né, falando em ultraprocessados, eu acho que não sei quanto tempo atrás, mas teve uma polêmica com a Coca-Cola, né? A Coca-Cola criticou o Guia Alimentar da População Brasileira por classificar, né, condenar o uso de alimentos ultraprocessados e açúcar, considerando o Brasil, o Guia Alimentar da População Brasileira, uma ameaça para a empresa. Por quê? Quer mais ultraprocessado que uma Coca-Cola, gente? Água, corante, conservante, açúcar, 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 né? Então, isso mexeu, né, com o brilho da Coca-Cola. Isso causou uma certa crítica, uma certa resistência ao Guia Alimentar brasileiro por ter essa classificação sobre o processamento dos alimentos. E até num vídeo que tem sobre o Guia Alimentar, aparece lá, né, uma garrafinha de Coca-Cola sem o rótulo, mas no formato da Coca-Cola todo mundo entende que é uma Coca-Cola. Então, os alimentos ultraprocessados são esses, né, que a gente não sabe nem o que tem dentro direito, que a gente não consegue nem ler. Então, esses alimentos, por favor, né? Se você quer ter uma alimentação mais saudável, o Guia Alimentar é uma base para isso. Um dos indicativos é retire, diminua, tenha mais cuidado com alimentos ultraprocessados. E os refrigerantes são um exemplo clássico de alimento ultraprocessado.
miojo, né? Macarrão instantâneo, né? Passa ali, farinha, sal, corante, conservante, é frito e ainda vem com aquele tempero industrializado, que é só química junto, né? E para o maior dos pecados, a minha filha ainda gosta, gente. Vocês acham que é tudo perfeito por aqui? Eu também passo por dificuldades, não é tudo simples, né? Só porque eu sou nutricionista, porque eu tô falando tudo isso aqui com vocês. Eu faço o meu máximo, o meu possível, mas é igual eu falei antes, a gente não vive numa bolha, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que readaptar, a gente tem que dosar, a gente tem que diminuir, a gente tem que instalar boas práticas, a gente tem que estimular o consumo dos in natura, de uma prática alimentar mais saudável, para que para que essa base seja mais forte do que os momentos em que vão entrar os alimentos que não são tão saudáveis assim, né? Então o que a gente tem que fazer é estimular o lado bom, estimular o in natura, estimular fruta, verdura, legume, para na hora que comer lá um alimento não tão saudável assim, né? A vontade é usar porcaria, mas não é um termo muito legal. Então, quando for consumir um alimento que não é tão indicado assim, que isso não seja prejudicial. Por quê? Porque é de vez em quando. Então, gente, vamos aí ter uma parcimônia na hora de consumir os ultraprocessados. Vamos pensar mais na qualidade do que você está comprando, do que você está comendo, do que você está colocando no seu prato, para que esses alimentos sejam o mínimo e que os in natura, os saudáveis, sejam o máximo. Então, a máxima é, né? Desembale menos, descasque mais. Então, esse é um conceito que você pode levar para sua vida, assim, né? Levar como base de uma alimentação saudável. Descasque mais, desembale menos. Por quê? Os in natura não vêm embalados, gente. Não vêm empacotado da indústria. Eles vêm da natureza. Então, busque sempre o que vem da natureza, busque sempre o que é natural, o que você sabe que tem ali dentro, porque num pacote que foi industrializado, você não sabe o que tem ali, né? Nos ultraprocessados, você não sabe o que tem ali dentro, você não sabe o teor que tem aquilo, você não sabe a qualidade, quer dizer, a qualidade a gente até imagina, né? Mas você não tem nada natural ali. Você não tem nada do que vai estimular a sua alimentação saudável.